Welcome to Bizu Preparatório. My name is Rodolfo. Nice to meet you. Bem-vindos ao Bizu Preparatório. Meu nome é Rodolfo. Prazer em conhecer vocês. Vocês podem me seguir nas redes sociais, Rodolfo Ruela. Eu sou professor desde 2015. Eu vim aqui abrir a mente de vocês, tirar medos, trazer estratégias para vocês resolverem a prova. Mesmo que você não tenha estudado antes, esse curso vai te trazer uma base para se localizar em inglês. Então, muito bem-vindo. Eu espero que essa jornada, esse tempo juntos, seja leve, divertido. E, bom, é isso, ok? Vamos começar com a nossa aula. Então, meu Instagram é Rodolfo Ruela. No meu Instagram, além de dicas para o inglês, você também tem a oportunidade de se aprofundar no assunto se um dia quiser aprender a falar. E é isso, beleza? Me segue lá no Instagram, Rodolfo Ruela, que eu vou te receber. Você vai receber boas-vindas lá no meu Instagram, beleza? Bom, pessoal, quero começar com boas notícias. A boa notícia é: inglês é bom em qualquer cenário. Por que inglês é bom em qualquer cenário? Se você seguir na carreira que você está seguindo agora, e eu sei que você vai dar o seu melhor, e você vai realizar o seu sonho de entrar naquele cargo, você vai conseguir. Você é esforçado, você tem foco, e o inglês vai te ajudar nesse cenário. Mas depois disso, o inglês também vai ser útil, porque se você sonhar com outra carreira, um outro cargo, uma promoção interna, o inglês vai te ajudar. Qualquer seja o concurso ou a profissão, o inglês é útil. Inclusive para a sua vida pessoal, o inglês também é útil, porque eu tenho certeza que você quer ter estabilidade, para ter liberdade de viajar, e eu quero que você chegue preparado em destinos. Pelo menos com o básico, eu quero que você se localize. Beleza? Então o inglês é bom em qualquer cenário. Se esse é o seu sonho e você está na meta e vai virar um servidor público, cara, vai ser ótimo. Mas se isso for um passo para algum outro sonho lá na frente, o inglês também vai ser útil. O inglês é útil, é bom em qualquer cenário, tá? Essa é uma boa notícia. Outra boa notícia é o edital. O edital, ele não traz coisas pesadas. O edital, galera, como a gente consegue perceber aqui, ó, ele traz noções de língua inglesa. Então você, candidato, que já fala inglês, você não precisa ter medo dessa prova. Se você já fala inglês, já estudou alguma vez na sua vida, é claro, você vai assistir meu conteúdo, você vai se localizar ainda mais, mas pode ficar tranquilo, porque se você entende o texto, você já está localizado. E você que não fala inglês, eu vou te dar as estratégias para se localizar. Vamos ler o edital? O edital traz aqui, ó, noções de língua inglesa, compreensão e interpretação de texto escrito em língua inglesa, itens gramaticais relevantes para compreensão dos conteúdos semânticos. Vamos de novo, ó. Compreensão e interpretação de texto escrito em língua inglesa e itens gramaticais relevantes para compreensão dos conteúdos semânticos. O que isso quer dizer? A gente pode prestar atenção em algumas coisas aqui, ó. Compreensão, interpretação, compreensão. Galera, até os itens gramaticais, eles são relacionados à compreensão. A maioria das questões vai estar envolvida a ideia do texto. A maioria das questões vai estar envolvida em você entender aquela história e, de modo prático, interpretar. Se você for um funcionário público e tiver que usar o inglês, dificilmente você vai ter que explicar a gramática para a pessoa que você está interagindo com. Aqui, a gente está te dando o básico para você sobreviver, para você resolver o básico e, no futuro, se você quiser se aprimorar, você tem a base. Então, as provas, elas querem prática. As provas estão esperando do candidato que ele se vire legal em inglês, que tenha frieza de entender situações diferentes, de não traduzir pelo contexto toda hora ali. Entender pelo contexto e não ficar muito fixo à ideia de uma língua. A língua, galera, ela é fluida. A língua, você tem que dançar com ela. Você vai entender, nesse meu curso, que uma tradução não é uma coisa fixa, exata. Em algumas horas ela quer dizer outra coisa. Beleza? Isso também acontece em português, né? Quando a gente pensa na palavra roubo, muitas coisas vêm à sua mente. Mas se eu falar que ela roubou o meu coração, a ideia já muda. E eu quero que vocês tenham essa abertura para entender que, olha, dependendo de como a palavra está colocada ali, ela não quer dizer verbo. Talvez ela queira dizer substantivo. Você tem que ter esse jogo de cintura e eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Focando então aqui de novo, ó. Compreensão,
interpretação, compreensão. Que itens gramaticais são esses? Eu vou te passar eles, beleza? Bom, quais são nossos objetivos aqui? Então, galera, a nossa aula tem um foco. E o foco é fazer com que você entenda estratégias de leitura e interpretação de texto. Imagina, né? O texto vai aparecer na sua frente, em inglês, e você vai ficar perdido? Não, eu vou te dar estratégias para se localizar lá e começar a interpretar o texto, mesmo que você nunca tenha estudado inglês. Não se preocupa, vou te dar as ferramentas. Eu vou cobrir alguns itens gramaticais, ferramentas, eu diria, partes dessas ferramentas, para você entender. Vou te dar uma palavra que ela conecta uma ideia com a outra. Essa outra palavra, ela dá uma ideia de contradição, de interrupção. Eu vou te dar essas ferramentas. Hoje, nesse conteúdo, a gente já vai estudar isso. Eu já vou te localizar. E a gente vai, nesse material, resolver questões baseadas em provas reais de concursos. Bom, inglês, para muita gente, é um bicho de 7 cabeças. Eu vou resolver questões mais simples, depois vou para as mais complexas, beleza? E eu quero aqui tirar seus medos com o inglês, tá? Não precisa ficar com medo do inglês. Eu tenho ainda uma série de boas notícias para te deixar leve. Por exemplo, as estratégias de leitura são o que eu vou te ensinar hoje, é uma ótima notícia para você se localizar. Você vai conseguir ler um texto e vai entender mais ou menos o que está acontecendo aqui. Vocabulário, eu vou te dar algumas palavras, mesmo que poucas, para você se localizar. Falsos cognatos, palavras que parecem e não são o que parecem. Por exemplo, né, a palavra actually. Actually, quando a gente ouve actually, e até quando a gente vê a escrita, actually parece atualmente, mas quer dizer na verdade. E eu vou te ensinar quais são essas palavras que enganam. Nós vamos resolver questões, como eu falei. Eu vou simular uma execução de prova aqui com vocês. Então a gente vai passar por algumas questões, discutir, e depois a gente vai ter uma dinâmica de tentar brincar juntos. E eu vou te dar conclusão e dicas finais do processo. Ao longo dessa jornada, eu adicionei alguns QR Codes para você praticar temas específicos, tá? Galera, o inglês é um universo, assim como é o português. E, por exemplo, se durante essa jornada você se interessar em praticar o passado, eu coloquei lá um QR Code para você praticar, beleza? Aí você pode pausar, apontar o celular, praticar, voltar no slide depois, tá? Uma série de exercícios para vocês praticarem. Bom, inglês. Começando aqui com as estratégias de leitura. O que é um idioma, uma língua? A língua, galera, é a junção da escuta, da fala, da leitura, da escrita, além de outros aspectos. Por exemplo, cultura, história. Mas um idioma, ele é formado mais ou menos dessas habilidades, né? De conseguir falar, escutar, escrever, ler. Isso é um idioma. E qual é a boa notícia? Galera, é possível falar inglês em 6 meses. Ter uma noção legal de escuta, de fala, de leitura, de escrita. É possível se virar nesses 4 pontos em 6 meses. Dá para falar inglês em 6 meses se você se dedicar a focar. Você não precisa ser gênio. Você tem que achar um método que tenha a ver com o seu jeito de estudar. E dá para falar inglês. Por exemplo, ficar pronto para viagens. Ou se virar, né? Às vezes tem um problema no aeroporto. Cara, em 6 meses você consegue resolver isso. Boa notícia, não é? Olha que legal. 6 meses dá para resolver o inglês. Mas a melhor notícia é, para o seu foco atual, você não precisa falar inglês. Para o seu foco atual, você não precisa escutar inglês, você não precisa escrever em inglês, você pode focar só na leitura. A prova é só leitura. Então você não vai perder tempo escutando demais, tentando falar inglês, não pira nisso. O seu foco agora é ler e entender. E é de boas, é tranquilo. A leitura, então, que é parte do inglês, você com certeza consegue dominar em menos de 6 meses. Se dá para dominar essas 4 partes em 6 meses, você precisa de uma parte só. Talvez dá para criar uma noção legal de inglês em 1, 2 meses. Dá para ter uma lógica, entender o que está acontecendo, se localizar. Boas notícias, né, galera? Ó, inglês é útil, é bom em qualquer cenário. Dá para aprender a ler inglês de boas em 1, 2 meses. Dá para se localizar, legal.
Sou professor desde 2015, tá, galera? Não tô inventando essas coisas. Outros professores falam isso e a minha experiência também fala isso, é de boas. E olha que notícia legal, a leitura pode ser dominada rápido, se você quiser dominar tudo, 6 meses. Putz, só boa notícia, legal demais. Vamos entender o inglês? Por que dá para dominar o inglês de boas? A leitura dá para dominar rápido? Por quê? Galera, o inglês ele é composto de 29% de latim, 29% de francês, 26% de germânico, tipo línguas alemãs, e 16% de grego. Por que eu deixei aqui em negrito o latim, o francês, o grego? Porque no português a gente divide algumas coisas. O português, galera, é 90% latim. O português é quase que completamente latim. Então esses 30% do inglês, você já pode contar com ele. Sabe aquela palavra que parece ser em português? Provavelmente ela é. Provavelmente. Os falsos cognatos são exceção. Então, na maioria das vezes, camera é camera. Video é vídeo. Na maioria das vezes vai dar certo. Pode se basear nisso. O português, ele tem um pouquinho de germânico. Olha que loucura, o português tem um pouquinho de línguas modernas. O que são línguas modernas? O francês, o italiano. Então, a gente compartilha muita coisa com o inglês. Tá? No português, a gente tem palavras tipo abajur, sutiã, garçom. São palavras do francês. E no inglês também tem palavras do francês. Você pode ir se localizando. Dentro de você tem latim. Você entende alguma coisinha. Às vezes tem uma frase numa outra língua que você entende ela, né? Um piatto de pizza pepperoni per favore, Mario. Você talvez consiga entender essa frase em italiano. E em inglês, isso também vai acontecer. Então pode ficar leve, entender que você está localizado, o inglês parece com o português? Sim, parece pra caraca. Pode se basear nisso. Beleza? Boas notícias. Bom, então, né, focando aqui rapidinho, o latim, olha que similaridade, olha que coisa massa. Palavras do francês que a gente também tem. Grego. Galera, olha só, em inglês é 16% grego. Rodolfo, grego? Eu não sei grego. Na verdade, você sabe grego. Você sabe palavras como eucalipto. Não sei escrever eucalipto, mas eu acho que é isso aqui, galera. Você sabe palavras como geografia, filosofia, são palavras do grego. E essas partes da palavra, tipo sufixo, o final da palavra, prefixo, o começo da palavra, eles são muito parecidos em inglês, em português, em italiano, em grego. Então pode se localizar, galera, pode ficar tranquilo, é muito parecido. Beleza? A estrutura vai mudar um pouquinho, mas eu vou localizar vocês, tá? É muito mais fácil que japonês. Japonês começa com um verbo. Olha que loucura. Jogar, eu quero. Olha que loucura. Em inglês é mais de boas. Em inglês é assim, eu gosto de pizza, né? I like pizza. É a mesma organização, praticamente a mesma ordem. Mas eu vou falar da ordem ainda, beleza? Vamos pro próximo aqui, que é a sua referência pode e deve ser o português. Geralmente, quando alguém vai estudar inglês, às vezes a pessoa esquece o português, né? Mas no caso de você, concurseiro, no caso de você que talvez não tem recurso de estudar inglês de outro jeito, no caso de você que talvez não teve a oportunidade de estudar inglês de outro jeito, você deve usar o português. O português é a sua base, a sua referência, beleza? Então olha para a frase de um jeito leve, pensando assim, o que pareceria em português se fosse em português? Tá? Essa é a sua base. Eu não ensino inglês assim, mas eu tenho mais tempo para ensinar inglês com outras pessoas. Aqui você que está focado em fazer uma prova, fica tranquilo e se baseia no português. Bom, as palavras e as estruturas são parecidas, beleza? A maioria das palavras e das estruturas é parecida. E aí, eu tenho que falar para vocês de contexto. Ô Rodolfo, então eu tenho que usar o português como base? Isso aí, você tem que usar o português como base. Mas você tem que entender antes o contexto. Galera, a palavra camera ou câmera nunca está sozinha, vagando no universo. A palavra câmera talvez vai ter a ver com foto, com paisagem, com estúdio, com fotógrafo. A palavra prova, ela nunca está sozinha. Ela tem a ver com aprovação, ela tem a ver com sucesso, ela tem a ver com nota, ela tem a ver com corte. Pense no contexto, entendendo que se eu ler a pergunta, se eu focar antes no título, com carinho, com calma, eu já estou entendendo mais ou menos o que está rolando ali. Então, leia a pergunta antes. Galera, ler a pergunta antes
é muito importante. Eu vou fazer aqui umas exclamações. Ler a pergunta antes é muito importante. Às vezes a pergunta fala assim com você. O que o primeiro parágrafo quer dizer? Então talvez você não precise de ler o resto do texto. Você já leu o primeiro parágrafo, já resolveu e não perde tempo lendo o resto. Leia a pergunta, porque a pergunta vai te dar aquela palavra que você vai ter que achar no texto. Aquela palavra-chave. Eu vou falar de palavras-chave aqui. E as palavras-chave muitas vezes estão na pergunta. Beleza? Então, Rodolfo, eu tenho que usar o português? Eu tenho que usar o contexto? E o contexto vem pela pergunta? Sim, leia a pergunta antes. Essa é a melhor técnica para todas as provas? Não, mas para o português, se você não fala... Desculpa, para o inglês, se você não fala inglês, você tem que se localizar antes. Mas se você já fala inglês, já lê o texto de uma vez. Vai ser fácil, vai ser de boa, você vai entender o texto. Mas se você não entende, já olha para a pergunta com carinho, com calma, e começa a reconhecer algumas palavras lá. Eu vou te dar essas palavras. Eu vou te mostrar quais são essas palavras, chave. Mas já olha para a pergunta com mais carinho, entendendo que, olha, o que eu preciso está aqui, eu tenho que achar o que está aqui. Quantas vezes a própria pergunta já não dá a resposta, né? Quantas vezes a própria pergunta já está te motivando a pensar do jeito certo? E em inglês não é diferente. Como você vai ler um texto? Estratégias de leitura. Aqui, pessoal, a gente já está falando de algo prático, já é uma ferramenta que você tem que aprender a usar. Beleza? Eu lembro que eu estava nos Estados Unidos e tinha uma colega minha que chama Rose. E a Rose estava cheia de coisa para estudar. Ela tinha que estudar muita coisa. E aí ela me ensinou como é que ela estudava. Ela passava o olho em muita coisa só para pegar o ponto central e aí ela focava no que era interessante, no que era necessário para ela. Ela me ensinou essas técnicas que eu vou mostrar aqui para vocês. As técnicas de skimming e scanning. Vamos falar aqui dessa técnica de skimming. Galera, o que é isso? Skimming é uma leitura rápida para captar a ideia geral do texto. A leitura rápida, tipo passar o olho, isso. A leitura rápida para captar a ideia geral do texto. Você vai identificar o título, você vai olhar o título com carinho, com calma, o subtítulo, as palavras ali em destaque. Já na pergunta você vai olhar assim, a pergunta está mencionando o quê? Qual palavra? O título está falando... Você não vai ler o texto ainda. Você vai passar o olho no título e vai para a pergunta, já identificando essas palavras principais. Captar a ideia geral. Vou te explicar melhor como é que dá para captar a ideia geral, Rodolfo. Passando o olho, eu vou te mostrar como. Tem um jeito. Scanning. Scanning já é um outro processo. Então, primeiro você vai passar o olho. Já vai ler a pergunta. Aí depois você vai scanning. Scanning é escanear. Você vai passar ali um fio para pegar cada informação e você vai pensar nas principais. Você vai fazer uma leitura detalhada para localizar informações específicas. Não, Rodolfo, mas eu não falo inglês, cara, eu não entendo o texto. Não se preocupa. Olha ali com carinho e já começa a identificar alguma palavra que você já reconhece. Uma que parece com o português. Vai com calma entendendo ali as conexões. Eu vou te mostrar essas conexões, essas palavras. Mas vai olhando com calma ali, mesmo que você não entenda tudo, o pouco que você entender já vai te dar uma ideia. Isso é entender pelo contexto, tá, galera? Às vezes você tá aqui assistindo essa aula e você dá uma viajadinha de 10 segundos pensando naquela conta para pagar. Aí você volta. E você nem fica tão perdido porque tem um contexto. Porque mesmo que você tenha perdido parte, você sabe que a ideia não interferiu tanto. É isso que eu vou ensinar para vocês. Você vai entender partes do texto. Rodolfo, por que eu não vou entender tudo? Porque aprender inglês precisa de 6 meses. Mas hoje, nesse material, aliás, eu vou ensinar vocês a se virarem para a prova, ler em inglês. E esse é o foco. Pegar partes e criar no seu cérebro o todo. Você vai imaginar o que está faltando. Como o inglês é parecido com o português, a estrutura, não vai ser tão maluco assim. Você vai se localizar bem. Vou te ensinar como. O scanning, nesse processo de scanning, você vai procurar datas, números, nomes mencionados, são referências, pessoal. Data, número, nome, as palavras que eu vou ensinar para vocês são referências para você entender assim, isso aqui é uma frase, isso aqui é uma outra frase, essa aqui está meio que contrária a essa. Essa data aqui pode ser importante, eu vou entender. A data é a referência, às vezes, na pergunta. A pergunta fala assim, a partir de tal data foi determinado isso.
E às vezes não foi, ou foi outra data. Então preste atenção nesses detalhes de data. É referência, data é referência. Quando você não tem nada, que é o seu caso, provavelmente nunca estudou inglês na vida, não tem nada. Cara, olha os números. Os números são iguais, não são? Além das palavras que parecem, você tem outras referências ali, se localiza pelo nome, né, uma palavra que está com uma letra maiúscula. Cara, é um lugar, é alguém, uma coisa que está ali seguido de uma sigla, talvez seja uma instituição. Então, começa a analisar isso, você não está tão perdido ou perdida, não. Você está localizado, o português é a sua base. Se você for um bom aluno de português, você vai ser um bom aluno de inglês, tá? Mas não interfere, eu não quero depender muito disso aqui, não. Seguindo, eu incluí uma prática de interpretação. Isso aí é um exercício básico para você começar a reconhecer a primeira estrutura do inglês, né? Eu comentei com vocês, I like pizza, eu gosto de pizza. Então vocês podem brincar com essa estrutura básica nesse exercício. E esse exercício tem também interpretação. No final desse exercício, vocês conseguem ler um texto básico, tranquilo, e tentar responder interpretando o texto. Ah, o personagem quis aquele produto mesmo? Ah, o que ele fez antes de ir para tal lugar? O básico, para vocês irem se soltando, entendendo o inglês. Se vocês puderem, é bom para complementar, tá? Eu não fiz essa apresentação baseada nesses exercícios, mas se você tiver tempo, se você quiser praticar, é um exercício que você vai demorar aí de 10 a 15 minutos para fazer. Eu mesmo fiz esse exercício e eu venho melhorando ele ao longo do tempo. Então, guarda esse slide, essa aula, com carinho. Esse QR Code, ele vai ficar aí disponível para sempre. Tá? Então, sempre que você quiser praticar, voltar, aponta o celular, pratica. É bom lembrar o básico sempre, né? Ter uma base sólida é muito legal. É isso, tá? Eu incluí esse exercício para vocês poderem ter um contato aí com o inglês. Não só esse inglês urgente, tem que aprender inglês, né? A ler em inglês rápido. Não, eu quero que vocês também tenham um contato, né? O que é o inglês? Será que dá para eu entender um texto básico já? Já, aponta o celular, brinca um pouquinho aí. E vocês são sempre bem-vindos a me chamarem também. Se tiver alguma dúvida, algum interesse, cara, me chama. Sou aberto, gosto de trocar ideia. Beleza? Torço pelo sucesso de vocês. Bom, como identificar as ideias principais? No slide a gente tem aqui, ó, identificação de ideias principais. Como identificar? Galera, aqui tá o ouro. Aqui tá o ouro. Aqui é uma coisa muito importante. Em português, eu acho que pode ser útil também. Ó, você vai focar, ó, foco na primeira e última frase de cada parágrafo. Olha que loucura. Então, eu vou ler, tipo ali, a primeira frase e a última frase do parágrafo. Quando eu vou fazer isso, Rodolfo? Você pode fazer isso lá no skimming. Porque quando você passa o olho, você já pode passar o olho lendo a primeira frase de um parágrafo, lendo a última frase. Lendo a primeira frase, lendo a última. Quando você passa o olho, antes de ler o texto, só para você já ter uma noção, você vai ter contexto. Você vai entender o que está rolando ali, cara. Que texto é esse? Deixa eu ter uma noção. Leia a primeira frase e leia a última frase de cada parágrafo quando você passar o olho, para você se localizar. Entender, pô, mais ou menos, o que é isso aqui, velho? Isso aqui começou desse jeito e se concluiu desse jeito. Não, tá bom, beleza. Eu vou entender os detalhes agora. Beleza? Se localize, ok? Beleza? Massa, ó. Atenção às palavras de transição. However, therefore. Quando você tem uma frase, às vezes você quer complementar a ideia, aí você usa um however. O however, na verdade, ele vai entrar em contradição, ele vai negar outra ideia. Mas são palavras que conectam ideias, que transitam entre um momento e outro da frase. Eu vou falar quais são essas palavras, tá, galera? Mas eu já quero que você comece a localizar. Quando você passar o olho, você já vai passar o olho. Você não vai ver essas palavras, né? However, therefore, você não vai ver no início, assim, do parágrafo, ou no final do parágrafo, não. Difícil. Mas quando você ler, localize essas palavras. Essas palavras estão juntando duas frases, duas ideias. Ou juntando, adicionando, ou juntando, falando porém, né? Tipo assim, olha, isso aqui rolou, mas não foi possível por causa disso. Começa a localizar essas palavras, eu vou te falar.
cada uma dessas palavras, mas eu também tenho que falar que essa aqui é uma aula para você ter um caderninho do lado, tá? Anota essas palavras. O que aparecer em vermelho no meu slide, anota, beleza? Eu vou até voltar, deixa eu ver se alguma coisa apareceu em vermelho. Então, a gente tem isso aqui, ó. Galera, leia a pergunta antes. Você tem um caderninho de anotação? Anota aí, velho. Leia a pergunta antes. Leia a pergunta antes, muito importante, muito importante. Olha outra coisa aqui, ó. Já na pergunta, falei 2 vezes da pergunta, galera. Putz, se localiza na pergunta. Ela é a sua referência. Beleza. Aí estamos aqui, however, vou falar disso ainda, tá? Mas isso aqui é o ouro, tá, galera? Esse slide aqui é o ouro. Foco na primeira e última frase de cada parágrafo. Você já vai ganhar um tempo, já vai se localizar tão legal. O inglês já não vai ser aquele bicho de 7 cabeças, aquele texto grandão, todo em inglês. A gente já tá desmontando ele. Olha só, cada parágrafo a gente já tá desmontando. Você já vai passar o olho com técnica. Já não é aquele bicho de 7 cabeças. Olha, que já tá mais leve. Pega leve. Beleza? Inglês é de boas. Eu sei que você tem foco e você é um profissional que você vai chegar lá. Mas pega leve com o inglês, não se cobra muito não, porque o inglês é útil em qualquer cenário. Beleza? Então se diverte no processo. Boa. Olha aqui um exemplo, galera. Então a gente tem uma frase, né? Talvez seja a sua primeira frase em inglês da sua vida. Ai, meu Deus, o que eu faço? Mas vamos lá. Exemplo aqui, então. The police sergeant believed that dialogue was the key to resolving conflicts. Vamos ler de novo, ó. The police sergeant believed that dialogue was the key to resolving conflicts. Você tem que ler assim? Não, você não tem que ler assim. Eu li assim porque eu falo inglês, tá? Se um dia você falar inglês, você vai ver que é de boa se ler assim também. Mas você, na sua cabeça, você vai se localizar pelo que você sabe, né? O português. Então vamos meio que ler em português, ó. Police sergeant believed that dialogue was the key to resolving conflitos. Caraca, entendi nada, né, galera? Que confusão, muito louco, né? Não fica pensando que você tem que falar, não. Você não tem que falar, não. Olha pra palavra com calma e pensa. Cara, police. Police só pode ser uma coisa. Parece muito com o que eu acho que é polícia, né? Parece muito. Então vamos deixar em stand-by, né? Deve ser. Aí a gente tem essa palavra aqui, sergeant. Galera, tá do lado de police. Sergeant. Aí quando você lê, não lê travado, não. Tenta ler de um modo mais flexível, pensar assim, cara, isso aqui tem som de quê? Se eu lesse isso aqui com outro som, se eu brincar um pouquinho com a pronúncia dessa palavra, onde eu chego? Parece com quem em português? E lembra, galera, police. Cara, você acha que essas 2 palavras estão aqui à toa? Vou dar uma limpadinha. Você acha que essas palavras estão aqui à toa? Police e sergeant. Você acha que elas estão uma do lado da outra à toa? Mas vamos supor que você não sabe sergeant. Você sabe só police. Vamos seguir, né? Com básico. Police deve ser o que eu acho que é. Aí, believed, não sei o que é. Eu já até ouvi believe. I believe I can fly. Mas eu não sei também o que é. Vou deixar aqui. Dialogue. Caraca, dialogue. Cara, isso aqui parece diálogo. Eu tô achando que isso aqui é diálogo, viu? Eu acho que é diálogo. Eu não falei que pode confiar? Confia no português, parece diálogo, não parece? Em inglês é latim também. Cara, dialogue. Was the key... Não entendi nada. Was the key to resolving conflicts. Putz, cara, tô perdidão. Mas vamos lá, conflicts. Cara, conflicts, velho, só parece que é conflito. Parece, conflito. Eu acho que é. E essa outra palavra aqui, ó, resolve. Cara, isso aqui me lembra resolver... Isso aqui tá me lembrando resolver. Vamos pegar só o que a gente sabe, galera? A gente tem então aqui, ó. The police, dialogue, resolving conflicts. É só isso que a gente tem. O resto a gente não tem, tá, galera? Eu não sei o que é the, sorry, believe. Não sei o que é isso aqui, cara. Não tenho nem ideia. Mas agora a gente já tem alguma coisa, ó. Police, dialogue, resolving conflicts. Pessoal, olha o que temos aqui, ó. Temos police... Dialogue, resolving conflicts. Police, dialogue, resolving conflicts. Polícia, diálogo, resolver conflito. Já é alguma coisa, né? Polícia, diálogo, resolver conflito.
Ó, já tá localizado, não tá? Aquela frase... Nossa, cara, tava esquisita, né? The police sergeant believed that dialogue was the key to resolving conflicts. Eu não entendi nada, mas agora você já tá entendendo. Agora que tá o texto na sua frente, você entende police, dialogue, resolving conflicts. Talvez o restante é importante, tá? É importante que você saiba. Mas talvez já dá pra entender alguma coisa. Bom, police sergeant believed that dialogue was the key to resolving conflict. Olha aqui as palavras que a gente circulou antes, elas já aqui fazendo sentido, se juntando. Qual que é a ideia principal dessa frase? A ideia principal dessa frase é: o sargento valorizava o diálogo para resolver conflitos. Ô Rodolfo, eu falo inglês, tá, Rodolfo? E eu sei que believed não é valorizava. Believed é outra coisa, Rodolfo. Believed é acreditar. Sim, galera. Mas quando a gente está falando de inglês, a gente tem que ser flexível e entender que, neste contexto, acreditar é valorizar, é achar que é importante. Então, tenha essa flexibilidade. Em português também é assim, né? Eu acredito nisso. Oh, eu valorizo essa ideia. Não, eu acredito nele. Não, eu valorizo ele. Então, tenha essa flexibilidade de entender que uma ideia, ela não é só uma palavra. Uma ideia é muito mais. Uma cadeira não é só uma cadeira de plástico. Uma cadeira pode ser uma cadeira top, mas pode ser também uma cadeira de plástico. Tenha isso em mente, tá? Essa flexibilidade. Aqui no slide a gente tem o sargento valorizava o diálogo para resolver conflitos. Galera, só com as palavras que você tinha antes, né? Police, dialogue, já dava para entender a ideia principal. Tem essa leveza. É claro que aqui eu estou com uma frase. E na prova vai ter um monte de frase, um texto grandão, mas não se preocupa não com essas técnicas de começar a ler o começo do parágrafo, o final do parágrafo, com as técnicas de já ler a pergunta, já prestar atenção no título, essas frases já vão fazer mais sentido. Agora, nesse momento, até o que a gente falou agora, você já está mais localizado. Se você fizer a prova agora, você já está mais localizado. Simplesmente com técnicas de leitura. Interessante que eu não te dei vocabulário, não falei de gramática, só te dei manhas para você se localizar no texto. Essa aula é isso, para eu abrir a sua mente, para você relaxar, se sentir à vontade, entender que a sua referência é o português. Fica tranquilo, não se cobra muito não. E já começa a ter um contato com o inglês saindo na rua. Quando você vê um nome de uma loja, um produto, provavelmente esse nome vai ser em inglês, começa a se familiarizar com o inglês está em volta de você muito mais do que você acha. Muito mais. Então já começa a se localizar para ver que, olha, o inglês já estava aqui, já está aqui. Beleza? Muito obrigado por essa aula. Vejo vocês na próxima.